Bom dia, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Ulisses. Antes de tudo, faça a inscrição no canal, ok? Nos ajude. E, no mais, uma boa aula, uma boa semana de estudos. Não deixe suas atividades acumularem. Entre em contato comigo caso seja necessário. Eu estou à sua disposição, ok? Então, até o nosso próximo encontro. Fique aí agora com a revisão. Bom dia, meus queridos do sexto ano. Vamos para a nossa revisão. Aula passada, se você perdeu, acesse a bolinha que vai aparecer agora para você poder assistir a aula passada. Aula passada falamos sobre patrimônio, falamos sobre o que é cultura, falamos sobre o que é patrimônio natural e cultural. Fizemos também a divisão de patrimônio cultural de bens materiais e patrimônio cultural de bens imateriais. E colocamos vários exemplos. Para finalizar, falamos sobre a preservação desses patrimônios em nosso país e no mundo, a importância de preservá-los. Finalizamos o assunto da aula passada com um conjunto de 5 perguntas sobre o tema. Fique agora com o assunto de hoje. Boa aula! Bom dia, meus queridos. Vamos aí para a nossa atividade de número 6. Nosso assunto hoje, na atividade de número 6, é a orientação no espaço geográfico. Primeiro, vamos aí para o termo que significa orientação, certo? A palavra orientação vem de orientare do latim, que significa dar rumo, ou seja, buscar dar uma direção. Então, o rumo à direção, ela se dá a partir de quê? Dos chamados pontos de referência, né? Então, por exemplo, uma casa é um ponto de referência, um bairro é um ponto de referência, uma igreja, um posto de saúde, uma areninha, um campinho, né? Então, todos esses aí são pontos de referências que nos faz lembrar que a partir daquele ponto podemos chegar ao lugar desejado. Vamos aqui ao exemplo bem simples, tá? A Mariana, essa coleguinha, convidou uns colegas de classe para ir para a casa dela, para o aniversário dela, certo? E ela imaginou fazer aqui um roteiro para chegar da escola até a casa dela. Então, o que foi que ela imaginou? Ela, nesse roteiro, ela fez um croquis. O croquis significa desenho à mão livre, tá? Então, o que foi que ela fez? Para ninguém se perder, ela colocou os pontos de referência que as pessoas comumente, obviamente, conhecem, como uma pracinha, um hospital, uma igreja, tá certo? Então ela desenhou o lugar da escola dela, ela teve todo o cuidado de colocar o arruamento, né, o nome das avenidas, os nomes das ruas, para as pessoas não perderem. Então isso aqui facilitou a vida dela para Então, isso aqui facilitou a vida dos coleguinhas dela, né? Porque a Mariana, ela se preocupou em colocar todos os pontos de referências possíveis, ao qual ela se lembrava, para que todos fossem para a casa dela, para o aniversário dela. Olha que legal, né? Então, quando a gente conhece o lugar, obviamente, fica mais fácil de tomarmos uma direção. Por quê? O conhecimento do espaço onde nós vivemos facilita nós criarmos, né, desenvolvermos aí, dentre a paisagem, alguns pontos de referência que nos auxiliam a chegar no local desejado. Mas vamos aí entender que muitos de nós também não conhecemos vários outros locais. E pelo fato de nós não conhecermos, isso pode causar o risco de nos perdermos. Mas, desde os primórdios, o homem vem buscando aí maneiras, né, de se localizar, levando em consideração que é uma tarefa difícil, né? Sabe-se que deslocar-se de um lugar com poucos pontos de referência, você corre o risco, obviamente, de se perder. O homem, levando em consideração esse desafio, começou a vencer aos poucos esses problemas quando ele percebeu que era possível, principalmente o quê? Orientar-se por onde? Pelos astros. Por exemplo, vamos entender o que são esses astros. Quando a gente observa o céu à noite, nós observamos a lua, nós observamos as estrelas e durante o dia nós observamos o quê? O sol. Então, o sol, a lua, as estrelas e as constelações. O que são constelações, professor? Constelações corresponde ao conjunto de estrelas, tá certo? Então, nós não podemos esquecer disso daí.
Os astros, ao qual o homem sempre observa, é referente ao Sol, à Lua, às estrelas e às constelações destas estrelas. Então, esses astros são capazes de indicar o rumo que devemos seguir. Dentre os instrumentos que o homem criou antigamente para se orientar no espaço, podemos citar entre estes 4 principais. Primeiro, lembrando em consideração que esses 4 instrumentos que eu falarei agora são instrumentos baseados pelos astros. Quem são eles? Nós temos aqui o astrolábio. O nome já está dizendo astrolábio, né? Nós temos aqui também o quadrante, nós temos a balestilha e nós temos o sextante. Professor, o senhor esqueceu da bússola. Não esqueci. É porque, como eu falei, esses 4 que eu falei agora há pouco, eles são instrumentos que se baseiam no comportamento dos astros, ok? Na observação dos astros. Agora, a bússola ela não corresponde ao estudo dos astros. O que é um ímã? É um corpo eletromagnético, ferromagnético, aliás, que atrai objetos metálicos. Essa propriedade de atrair de metais se chama magnetismo. A bússola foi inventada pelos chineses e foi trazida depois pelos árabes para a Europa. Admite-se que foram eles os primeiros, os chineses, a perceber que a Terra possuía um magnetismo. O núcleo da Terra, vamos aí para a nossa próxima imagem. O núcleo da Terra funciona como um verdadeiro ímã, porque ele é constituído por níquel e ferro, tá certo? Então vamos aí para a orientação pelos astros e pelos novos instrumentos de orientação. Uma das maneiras de orientação mais antigas conhecidas pelo homem é a própria orientação pelo Sol, pela Lua também, tá? Uma vez que se conhece o movimento aparente do Sol, sabe-se que o Sol ele nasce no leste e se põe no oeste. Então, o Sol ele nasce no leste e ele se põe no oeste. Vamos aí para uma observação. Dependendo do dia do ano e devido também à inclinação do eixo de rotação da Terra, o Sol ele nasce e ele se põe em pontos, olha aí, diferentes. Então, nós temos aí o movimento aparente do Sol, porque ele aparenta caminhar. Primeiro, o Sol não tem perna. Você já viu o Sol andando ou correndo? Não. Mas o que é que causa a impressão de que o Sol ele anda pelo simples fato de ele estar em posições diferentes durante o dia? Professor, por que isso acontece? Porque a cada 1 hora, meu amor, acontece o movimento de rotação da Terra. A Terra ela gira em torno do seu próprio eixo imaginário. A cada 1 hora nós temos aí uma faixa solar se deslocando de um canto para outro. Por quê? Mais uma vez, por conta do movimento de rotação. E isso nos causa a impressão de que o Sol ele anda, tá certo? Por isso que às 10 horas da manhã, o Sol que estava bem aqui, 5h30 da manhã, ele vai estar aqui, ó, 10 horas da manhã, ele vai estar nessa direção. Aqui às 10 horas da manhã, o Sol vai incidir seus raios em cima dessa árvore. E essa árvore vai emitir, a partir de então, aqui, ó, vai ser emitido aqui uma sombra dela para o lado esquerdo. Durante o decorrer do dia, o Sol ele vai estar em outra posição. E aí, meio-dia, o Sol está incidindo diretamente acima desta árvore. Meio-dia, o Sol a partir do meio-dia, o Sol incide diretamente em cima dessa árvore. Quando isso acontece, meio-dia, onde a sombra será feita aqui abaixo da árvore, dizemos assim então que o Sol está a pino, ok? Quando o Sol estiver acima de nossas cabeças e nossa sombra estiver aqui ao redor da gente, aos nossos pés, nós vamos ver que o Sol está a pino. Não esqueçam disso. Às 3 horas da tarde, o Sol estará mais ou menos nesta posição e ele incidirá seus raios em cima desta árvore e a árvore irá ser, a partir de então, haver uma projeção dela de uma sombra para a direita, tá certo? Então, gente, pela observância deste astro rei, nós temos que, estendendo o nosso braço em direção ao nascente do Sol, nós temos o primeiro ponto de orientação, o leste. O braço oposto, nós temos aí a direção ao oeste, onde fica o poente.
Professor, de onde é que, se a gente tem o leste e se nós já conseguimos o oeste, como é que surgiu o norte e como surgiu a história do sul? Bem, o norte e o sul também foram projetados a partir da visão, obviamente, dos astros, né? E que astros são esses aqui da nossa discussão agora? Esses astros da nossa discussão agora, nada mais, nada menos, são duas constelações. A constelação que fica localizada no hemisfério norte, que é a constelação da Ursa Maior e Ursa Menor, e no caso que nos vai interessar é a Ursa Menor. Nela nós temos a estrela mais brilhante, que é a Polaris, ou a estrela polar, ok? Ela, no conjunto da Ursa Menor, nós temos a estrela mais brilhante, a Polaris. Quando falamos da estrela mais brilhante, nós também podemos chamar ela de alfa. Então aqui nós temos aí, com esta observação no hemisfério norte, que ela só vai aparecer no hemisfério norte, tá certo? O que, professor? O ponto celeste do norte, do hemisfério norte. Olha aí, já encontrou como é que surgiu o norte, de onde veio a história do norte? Olha aqui o norte, né? Pela observância desta constelação. Está aqui ela aqui mostrando a vocês mais uma vez o brilho dela, né? Já o sul, né? Nós já temos uma outra constelação. Qual é a constelação no hemisfério sul? É a constelação do Cruzeiro do Sul, tá certo? Então, o Cruzeiro do Sul é a constelação do hemisfério sul que nos vai dar, obviamente, uma estrela aqui, mostrar a vocês a estrela mais brilhante do Cruzeiro do Sul, que é a estrela de Magalhães, também conhecida como estrela alfa. Por quê? Repetindo, a alfa é toda e qualquer estrela mais brilhante dentro de uma constelação. Então, no Cruzeiro do Sul, que vai nos dar aqui o ponto celeste do Sul. Portanto, meus queridos, nós vimos nesse instante os 4 pontos primeiros de orientação: o ponto norte, o ponto sul, o ponto leste e o ponto oeste. São os pontos iniciais para a nossa trajetória de hoje, tá certo? Então, esse aqui é o nosso querido GPS, que é um instrumento também de localização e orientação geográfica. Nas últimas décadas, este aparelho GPS, essa sigla, pessoal, GPS significa Global Position System, o sistema de posicionamento global. Ele tem sido muito utilizado por meio de uma rede de satélites artificiais que vivem 24 horas por dia circundando a órbita terrestre. Ok? E o GPS ele pode apontar com precisão a localização de qualquer lugar de nossa superfície e, consequentemente, a direção para onde queremos ir. Então, para o GPS ele funcionar, lembrando, os GPS eles são aparelhos que recebem ondas de rádio. Quem é que envia essas ondas de rádio? São os satélites. Os satélites eles enviam ondas de rádio para os aviões, para carros, para radares, né, para todo e qualquer instrumento de orientação. Tá bom? Vamos agora falar desse rapaz aqui. São as antenas, né? São as antenas de rádio, que funcionam também com ondas sonoras. Então, as antenas de rádio, elas são muito vistas nos aeroportos, essas antenas enormes. Se você for lá na Carlos Gereissati, que é aquela avenida ali do aeroporto, você verá essa antena girando 24 horas por dia. Por quê? Qual é a função dela? A função dela é de emitir sinais sonoros que vão ser capturados aqui pelos radares, pelos aparelhos de radar aqui dentro do avião, e esse aparelho vai emitir, vai fazer a retransmissão dos dados de dentro da aeronave para essa antena. Quando essa antena receber os dados do avião, esses dados serão gerados a partir de uma tela de radar. Essa tela tem um ponto fixo na tela e esse ponto vai girando. Cada aeronave que esse traço encontrar, ele vai piscar, ele vai mostrar a aeronave. Então, cada pontinho desse que eu estou mostrando aqui é uma aeronave que o radar, quando ele gira, ele encontra. Vamos agora falar sobre os pontos de orientação e a rosa dos ventos, tá? Também conhecida como rosa dos navegantes ou rosa náutica. Tem vários nomes, denominações que são dadas
a esta figura. Então, tomando como referência o nascer e o pôr do sol, foram criados os chamados pontos cardeais, tá certo? Nós vamos aí dar como referência o norte, o sul, o leste e o oeste, estes sendo os primeiros pontos cardeais. Então, leste, a abreviação de leste é a letra L, também pode ser encontrada a abreviação de leste, isso de forma universal, né, uma convenção universal, com a letra E. Por quê? Vem da língua inglesa, que significa East, ok? E o oeste, professor? É onde o sol ele se põe. Então, o oeste pode ser escrito com a letra O, tá certo? A sua sigla com a letra O. Também pode ser a sua sigla com a letra W. Por quê, professor? Vem lá da língua inglesa. A língua W, com a letra W, vem de West, tá certo? O E vem de East e o W vem de West. Os pontos de orientação é o nosso assunto agora. A observação atenta pelos astros, a Lua, o Sol e as constelações possibilitou os seres humanos a determinar a direção a ser seguida, mesmo sem os pontos de referência na Terra. Quais foram os primeiros pontos de orientação que encontramos a partir da observação do movimento aparente do Sol? O leste, eu vou escrever aqui com a letra E, lembrando que posso também escrever com a letra L, mas normalmente, convencionalmente, utilizamos a letra E. E o oeste, que eu posso escrever com a letra O, porém eu também lembro a vocês que também pode ser encontrado com a letra W. Então, esses dois foram os primeiros a serem encontrados por conta do movimento aparente do Sol pelo movimento de rotação da Terra, tá certo? Os outros dois pontos que nós encontramos foi a partir da observação também, não só pela questão da bússola, mas também por conta das constelações. E aí encontramos o norte e também encontramos o sul, tá certo? Estes 4 primeiros pontos de orientação, pessoal, não esqueçam, são os pontos cardeais. Então, dos pontos cardeais foram criados outros pontos de orientação. Quais são eles, professor? São os chamados pontos colaterais, certo? Professor, e como é que forma um ponto colateral? Acompanhe aqui comigo. Para formar um ponto colateral, eu preciso de 2 pontos cardeais. Lembre-se, os pontos cardeais que nós iremos utilizar são pontos que estaremos utilizando consoante e uma vogal sempre. Sempre primeiro a consoante, depois a vogal. Então vamos formar aqui o nosso primeiro ponto colateral. Então o primeiro ponto colateral que nós iremos formar será com uma consoante e uma vogal, certo? Isso dos pontos cardeais. Então, para formar um ponto colateral, eu preciso ter 2 pontos cardeais. Para mim formar um ponto colateral, eu preciso de 2 pontos cardeais. Então, eu peguei o norte e o leste. Quando eu junto o norte e o leste, eu vou obter aqui o primeiro ponto colateral. Quem é? O nordeste. Como é a regrinha? Primeiro uma consoante de um ponto cardeal e depois eu vou utilizar, quem, professor? Eu vou utilizar um outro ponto cardeal, sendo agora uma vogal. Quando eu utilizo sempre essa regra, eu nunca vou esquecer. Vou ter e obter agora o outro ponto colateral. Este ponto é o sudeste. Então, como é que forma? Uma consoante mais uma vogal. E aqui eu obterei qual ponto colateral? Aqui eu obterei o sudoeste, tá bom? Vamos aí de novo. Vamos aí para o nosso último ponto colateral. Então, como é que se faz? Vou pegar sempre uma consoante, depois eu pegarei aqui uma vogal e obterei meu ponto colateral. N mais O, nó, que significa, vem de noroeste. E, professor, dos pontos colaterais, nós vamos aqui também criar outros pontos de orientação, que são subcolaterais. Então, os próximos pontos são chamados subcolaterais.
colaterais. Então, professor, como é que forma um ponto subcolateral? É simples também. Vocês acabaram de ver que para formar um ponto colateral eu preciso de 2 pontos cardeais, não é verdade? Agora, para formar um subcolateral, eu preciso ter um ponto cardeal e um ponto colateral. Como funciona, professor? Vamos aqui comigo. Então, como é que faz aí o ponto subcolateral? Eu pego um ponto cardeal e pego também agora um ponto colateral. Quando eu pego um ponto cardeal e um ponto colateral, eu vou obter o meu ponto subcolateral. Qual é o meu primeiro ponto subcolateral que acabei de criar? É o norte-nordeste. Então aqui, professor, acabei de criar o norte-nordeste. Vamos criar um outro comigo? Bora juntos? Então como é que é a regra? Primeiro um ponto cardeal. Quem é o nosso ponto cardeal? O leste. Depois vamos para o ponto colateral. Quem é o próximo ponto? É um ponto colateral. Quem é o meu mais próximo aqui? É o nordeste. Então eu vou colocar aqui o meu ponto colateral nordeste. E aí quando eu somo um ponto colateral e um cardeal, o que é que vai acontecer? Vou criar aqui meu ponto subcolateral. Meu ponto subcolateral. Este-nordeste é meu outro ponto subcolateral. Vamos criar só mais um, porque pega-se um ponto cardeal, soma-se a um ponto colateral e vamos obter disto um ponto subcolateral. Este, sudeste. Então, obtive agora um outro ponto subcolateral. E para exercitar seu conhecimento, isso aqui, como eu acabei de fazer, assista a aula novamente, se quiser, mas faça a sua roda dos ventos. Bem legal isso daqui, tá certo? Faça esse aqui, faça esse e esse aí, tá bom? Vamos lá. Professor, só existem esses pontos de orientação? Não, não existe somente esses pontos de orientação. Dos subcolaterais, nós vamos ver também outro ponto de orientação. Quem são eles, professor? São chamados pontos intermediários. Professor, um ponto de intermediário é difícil de fazer, né, professor? É muito difícil de fazer mesmo. Então, dos pontos subcolaterais, nós obteremos os intermediários. Então, gente, se eu pegar todos esses pontos, ao total, nós temos 4 pontos cardeais, nós temos 4 pontos colaterais, nós temos 8 pontos subcolaterais e nós temos ao total 16 pontos intermediários. Se eu somar todos estes pontos aqui, 4 mais 4 mais 8 mais 16, eu vou obter 32 pontos. Esses 32 pontos vão me fazer uma figura. Essa que vocês estão vendo, essa figura é chamada de rosa dos ventos. Ou também rosa dos navegantes, ou rosa náutica. Tá certo? Então, nós não podemos esquecer que a junção de todos estes pontos vai nos dar uma figura. Como é o nome da figura? Rosa dos ventos. Então, aí, para finalizar, nós temos o nosso exercício, né? No nosso exercício, temos a primeira questão. Em sua opinião, por que é importante aprendermos sobre como nos orientar no espaço onde vivemos? Segunda, cite 3 exemplos de instrumentos utilizados antigamente para orientar-se no espaço. Terceiro, por que podemos afirmar que o modo de orientação pelo Sol apresenta relativa imprecisão? Quarto, qual é o formato da constelação do Cruzeiro do Sul? Quinto, qual a estrela é mais brilhante na constelação do Cruzeiro do Sul? Sexto, diga o nome dos pontos colaterais, veja, eu quero os pontos colaterais, que serão formados entre o Sul e o Oeste. Como é o nome desse ponto colateral? Como é o nome do ponto colateral formado entre o Sul e o Leste?
Como é o nome do ponto colateral formado entre o norte e o oeste? E como é o nome do ponto colateral formado entre o norte e o leste? Sétima questão. Como é chamada a figura formada pelos pontos cardeais, colaterais, subcolaterais e intermediários? Qual é o nome dessa figura? E ao final, eu quero um artista. Desenhe em seu caderno a rosa dos ventos. Faça a sua rosa dos ventos, tá certo? Bonita, colorida, com os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Não precisa colocar os pontos intermediários, mas eu quero os cardeais, colaterais e subcolaterais, para ficar um desenho muito bonito, tá bom? Pois, meus queridos, até a próxima aula, tá?